o sacramento do batismo, porque Jesus foi batizado. E Jesus foi batizado não porque ele pecou, ele não tinha pecado, mas para deixar na doutrina esse sacramento e todos aqueles que o seguissem fizesse também. Pois é. Então a pessoa que vai se batizar faz uma promessa a Deus. Promete morrer para o mundo, para tudo aquilo que é mundano. Morrer para o pecado. Jamais a pessoa vai voltar para as coisas pecaminosas. Dali para frente, irmãos, a pessoa vai ter uma vida consagrada a Deus, afastada de toda a corrupção do mundo, de toda a promiscuidade, de todo o pecado. E será uma nova criatura. Agora, um cidadão do reino dos céus, um religioso. Uma pessoa que tem uma fé viva em Deus Pai e que respeita a sua santa lei com todo carinho e boa vontade. Assim procede a pessoa batizada nesta igreja. E jamais ele vai aceitar na sua vida uma coisa que desagrada a Deus, porque a pessoa daí para frente, ele quer agradar a Deus, irmãos, cada vez mais. A sua alegria é ser fiel a Deus Pai, seguindo os passos do Consolador, seguindo os passos do irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima. E a pessoa se alegra com tudo aquilo que é justo, que é certo, que é correto, tendo, pois, uma vida, irmãos, de classe, um religioso de classe. Um religioso de qualidade, que tem boas qualidades. Então tem este procedimento, como diz aqui. O pecado foi sepultado nas águas, nasceu uma criatura nova. Este é o significado do batismo. E esta criatura nova precisa continuar sempre com uma vida agora digna, não tendo mais inclinação para nada que possa manchar a sua alma. Compreenderam, os irmãos? Por isso mesmo Jesus, quando pregou esta doutrina, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quer dizer, a doutrina de Jesus é uma luz. Jesus é uma luz. Por isso ele diz: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A pessoa é iluminada por Jesus. Por isso a criatura, irmãos, é inspirado para o bem, é uma propriedade de Deus. Vive nesta terra, mas afastado da corrupção, não comunga com nada daquilo que faz parte das trevas. Não participa com nada daquilo que ele sabe que é pecado e que desagrada a Deus. E é uma pessoa sincera, porque todas as pessoas que pertencem a Deus, irmãos, são sinceras, porque tem aquela mesma natureza divina, é uma criatura que tem muito interesse na sua consagração, e ele sabe o valor que a consagração tem para a sua vida.
enquanto viver aqui na terra, a pessoa luta para ser uma pessoa decente. Um religioso, irmãos, de boas obras. Que quem quiser ver uma pessoa, uma criatura consagrada, olhe para nós e veja o nosso procedimento e os nossos atos. E a pessoa não abre mão. E isto, irmãos, é um procedimento que a pessoa faz isto com alegria no coração. Porque as coisas que nós fazemos nesta igreja devem ser com alegria. A pessoa obedece com alegria. Tem prazer de ser uma pessoa assim, fiel. Porque o bom de ser apostólico é ser fiel. Porque, irmãos, Jesus não garantiu salvação para infiel. A pessoa tem essa consciência. Mas ele disse, aquele que for fiel até o fim, será salvo. Prometeu aquele que for fiel até o fim. Este será salvo, tem salvação. Porque a pessoa procedeu da maneira que aprendeu, ele procedeu. Tem um procedimento bonito. E vejam os irmãos, a doutrina que nós temos nesta igreja é uma doutrina santíssima. A disciplina desta igreja, irmãos, é a coisa mais gostosa que existe. Porque doutrina tem que ter disciplina. Essas duas coisas não podem desvincular. Precisa ser ligada uma coisa à outra para ter fundamento. Porque não adianta uma pessoa dizer, eu tenho uma igreja e não obedece a essa igreja. Quer dizer, é um religioso infiel. É uma pessoa que diz ser religioso, mas ele não obedece às leis de Deus. Deus criou as leis para nós obedecer, para nós ser fiel. Então veja que Jesus, pregando certa vez, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E todo aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome, nunca mais. Então a pessoa que alimenta desta doutrina e da disciplina desta igreja, nunca mais ele será faminto pelas coisas pecaminosas. Ele não quer isso para ele, porque ele quer agradar a Deus e ter sua salvação. E aquele que vem a mim e bebe, jamais terá sede. Nunca mais. A pessoa não vive sedento, sequioso, faminto pelas coisas do pecado, porque aquilo já não lhes agrada mais. Porque a pessoa é uma nova criatura que saiu do pecado, abandonou aquilo. Aquelas coisas não servem mais, porque ele se converteu a esta igreja. Agora ele crê na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, crê na Virgem Maria, crê nos santos de Deus, adora Jesus, adora Deus Pai, então ele quer essa união da sua vida, da sua pessoa, do seu ser com Deus. Nada daquilo que é pecaminoso não lhes agrada mais. Os irmãos repugnam essas coisas, nós repugnamos. Não queremos essas coisas, não se adapta mais na nossa vida essas coisas. Então isso é que é honrar o batismo. Porque não adianta uma pessoa se batizar, fazer uma promessa e não cumprir, irmãos, mentir para Deus.
toda pessoa que faz isso, ele mente para Deus, porque ele fez uma promessa. E ninguém obrigou a fazer, ensinou o valor do batismo. Ensinou a doutrina. A pessoa, então, creu na Santa Vó Rosa, creu no irmão Aldo, creu em Jesus, né, na Virgem Maria, nos santos de Deus, gostou da doutrina, da disciplina, então foi lá para prometer. Não é? Fez a promessa de morrer para o mundo, morrer para as vaidades, morrer para as ilusões, morrer para os sentimentos maus, para tudo que é errado. Não quero mais. Estas coisas jamais terão lugar na minha vida. Nunca mais. Seguirei feliz e contente nesta caminhada, seguindo os passos de Cristo e do Consolador nesta jornada, até o último momento da minha vida. Eu hei de honrar a minha doutrina e a minha igreja. Não arredarei o pé em hipótese alguma. Nunca. Nada vai fazer eu retroceder ou a quebrantar os mandamentos e a lei da minha igreja. Nunca mais. Agora, os irmãos têm de ver como que uma pessoa dessa é abençoada. Porque Deus Pai vê a sua sinceridade, o seu bom coração, a sua boa vontade de estar unidos com Ele. Então, a pessoa, irmãos, é ricamente abençoada. É protegido a cada momento, seus passos é iluminado. E são vistos dos céus com muita alegria, não é? De Deus e todos os seus santos, de ver uma criatura tão sincera, tão pura. Compreenderam? Então, deve-se cumprir no batismo, conforme ensina o amado apóstolo São Paulo em sua doutrina. Porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória e poder do Pai, assim também andemos nós numa nova vida. Está aqui a doutrina, mostrando para todos nós como devemos ser sinceros. Ressuscitemos, irmãos. Tínhamos uma vida difícil, sofrida, dominada pelo mal, tantos sentimentos e costumes pagãos. E ao conhecer o caminho verdadeiro, nós deixemos aquilo, aquele peso, aquele fardo pesado, para seguir os passos de Jesus Cristo nesta caminhada. Então, todos aqueles sentimentos, tudo aquilo que era errado da nossa vida, aquilo saiu de nós. E nós recebemos uma nova vida, uma natureza diferente. Uma transformação de vida. E isso deve conservar. A pessoa tem que valorizar uma coisa tão preciosa como nós temos nesta igreja. Irmãos, não existe riqueza maior do que a salvação da alma, irmãos, porque uma alma salva está feliz eternamente. Feliz. Quer dizer, tudo que é de mais importante, a pessoa conquistou, como nós estamos conquistando a cada dia. Então, esta glória, esta grandeza, esta felicidade sem igual, nós não podemos deixar escapar das nossas mãos.
Temos que segurar, zelar, valorizar. Porque no pecado, irmãos, ninguém é nada. O pecado é assolador que, irmãos, destrói a felicidade. Pecado é para isso. Pecado não dá felicidade para ninguém. Porque é a criação do inimigo, justamente para escravizar a pessoa, corromper, destruir e matar. O inimigo não dá nada de bom para ninguém, porque ele não tem isso. Ele dá o que ele tem, que é o sofrimento, a angústia, a tortura. Vocês veem a situação do mundo, como é triste. Que o pecado sufoca a pessoa, judia da pessoa, ataca as pessoas de uma forma ou de outra. O sofrimento reina na vida da pessoa que está por lá. Por isso que os apostólicos precisam valorizar este tesouro. Esta igreja é um grande tesouro que está nas nossas mãos. Valorize, porque vocês têm visto a derrota de muita gente que fracassou. Acabou, jogou tudo que tinha fora. Acabou. E aí vive se debatendo, irmãos, como diz o ditado, no fundo do poço, sem ter saída. As pessoas que foram tímidas, que se acovardou ao pecado, voltaram atrás, estão lá na lama, no mesmo lamaçal da onde saíram, estiveram aqui, felicíssimos, jogou aquilo fora, e agora o sofrimento não é fácil, não. Muito triste. Todo aquele que se entrega verdadeiramente a Jesus e a esta igreja apostólica, ao receber o batismo, morre para o pecado e suas inclinações más, morre para as paixões mundanas e maus hábitos que incitam ao pecado. Portanto, o apostólico é uma nova criatura, porém deve ser sempre vigilante para não mais voltar a ser escravo do pecado. Jesus disse: vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos. O pecado oprime, tortura a pessoa. Vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos pelo pecado, e eu vos aliviarei. Jesus dá o alívio, a pessoa passa a ter alegria, felicidade, contentamento, paz no espírito. A pessoa é uma pessoa alegre, satisfeita, sorridente. Não é? Porque é guiados por Jesus. Na vida da pessoa se concentra todos os bons sentimentos. Tudo o que é bom. Pessoa alegre, satisfeito, tranquilo, sossegado, obedece. Deus ajuda todos nós. Uma igreja feliz, irmãos. A igreja apostólica é uma igreja de um povo feliz. Felicidade sem igual. Não tem nada que amargura os irmãos. Estão tranquilos, felizes, guardados e amparados pelo poder protetor de Jesus, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. É gostoso ser um religioso que tem consciência que ele segue a doutrina. Eu sigo, eu quero seguir. Se for para mim estar numa igreja, para estar lá atrapalhando e não estou fazendo nada,
e nem cumprindo nada do que eu prometi, o que adianta para mim? Porque o que dá alegria à pessoa é a fé verdadeira, é a pessoa verdadeiro. Porque a pessoa que trai a doutrina, ele tem uma ferida que dói muito, a consciência que bate. Aquilo machuca a pessoa. Porque a própria doutrina, quando é pregada, bate. Vai ter um momento que aquilo bate na pessoa e acusa ele. Não é o pastor que acusa. O pastor prega aqui, não sabe a vida de ninguém, mas a doutrina vai e bate no sentimento de uma pessoa e aquilo dói, aquilo machuca ele, por culpa dele mesmo. Então Jesus dá o alívio, mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. A sua disciplina, a sua lei, as suas ordens, suas orientações devem ser seguidas. E encontrareis descanso para as vossas almas. É a tranquilidade, é a paz que reina na vida da pessoa, porque ele é fiel. E ele sendo fiel, ele tem o conforto dos céus, ele tem o alento dos céus. Ele é confortado, ele é amparado, ele é ajudado. Tudo na vida da pessoa é muito bom, irmãos. Porque o meu peso é leve, o meu fardo é suave. A disciplina da igreja é uma coisa mais gostosa que tem de obedecer. Não é difícil, não pesa nada, não escraviza ninguém. Porque tudo aquilo que é de Deus só dá para a pessoa felicidade, não é para escravizar ninguém. Não é para maltratar ninguém. As leis de Deus não maltratam, mas cuida da pessoa e conduz-os no caminho de luz. Guiados, orientados, inspirados, ajudados, protegidos dia e noite. As coisas de Deus são fáceis, por isso que ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Enquanto a pessoa vive aquilo, é feliz. Agora, a felicidade mesmo está à nossa espera, no paraíso de Deus. Quer dizer, felicidade maior, então, será lá, porque aqui nós estamos na terra e algumas coisas, às vezes, acontecem também com a gente, né? Mas a pessoa, mesmo às vezes em certas situações de luta, ele tem o conforto e o consolo dos céus. Pois bem. Sobre a vigilância, assim ensina o amado apóstolo São Pedro: sede sóbrios ou moderados e vigiai, pois o vosso adversário, o espírito inimigo de vossas almas, vos rodeia como leão que ruge à procura de quem devorar. Isto é, dominar vossa vida, resiste-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são lançados aos vossos irmãos em todo o mundo. Porém, Deus, autor de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Jesus e na Santa Vó Rosa, depois de um pouco de luta e sofrimento, ele mesmo vos aperfeiçoará e vos tornará firmes, fortes e inabaláveis, e a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, tem lutas. Nós temos luta. Às vezes tem pessoas que motivam o outro para tirar ele da igreja, fala o que não deve e faz alguma coisa. Às vezes tem gente que tem luta em casa, com pessoas que não é da igreja, que às vezes lhes ataca, fala as coisas. Irmãos, deixa falar, cuide da sua fé, fala logo para a pessoa, não precisa nem você me falar isso, você está perdendo tempo. Que eu nunca vou trocar o reino de Deus a troco do reino do mal. Nunca vai acontecer isso. Jamais. Lutarei até o fim da minha vida, ninguém é capaz.
com fé em Deus, com a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo à minha frente, eu não retrocederei, jamais. Não precisa falar, porque você vai perder seu tempo, compreenderam? E a pessoa é forte. Ninguém ensinou a ele a fazer nada errado. Nada. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem nada não. Não, eu tenho a minha disciplina. Cuide da sua vida, eu cuido da minha. Eu estou muito feliz onde eu estou. Compreenderam? Entretanto, nesta igreja, com a graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, os irmãos terão toda a força dos céus ao seu favor para serem vencedores. Irmãos, nós temos tudo. Nós temos tudo. O poder de Deus é o poder maior. Então, quem está ligado a Deus, a Santa Vó Rosa, a Jesus e o irmão Aldo, a Virgem Maria, irmãos, quem é que poderá vencer este poder? Quem será? E este poder está ao nosso inteiro dispor para a nossa defesa. Então, não tema, não tenha medo, seja pessoas destímida e corajosa. Porque Deus está ao seu lado para lhe ajudar, irmãos, na hora que for preciso. Venha se batizar, não tenha medo e nem dúvida, pois a justiça de Deus deve prevalecer acima de todas as coisas. Recomendamos que medite no hino de nosso inário, cumpra teu voto, cuja letra ensina ao apostólico que vai se batizar a ser fiel e sincero na promessa de morrer para o mundo e viver como um novo cristão, seguidor de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Este voto é feito ao Pai, ao Filho, a Jesus, ao Divino Espírito Santo, à Santa Vó Rosa e ao Santo Primaz, e à sua igreja, por ser a nossa igreja, o templo de Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Ela deve ser amada, respeitada, e as leis divinas obedecidas, que são nossa doutrina e disciplina. Irmãos, nós temos que dar muito graças a Deus, muito mesmo, pela igreja que nós temos. Isso aí é uma coisa que nas nossas orações sempre devemos dizer. Ó Jesus, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu vos agradeço por eu ter esta felicidade tão grande de ter encontrado este caminho, que era o que eu mais queria na minha vida, era ter o conhecimento pleno da verdade como eu tenho, era de ter uma santa para cuidar de mim e me guiar os meus passos a Jesus. Então, preciso agradecer. Assim como um soldado que vai defender sua pátria, sim, templo do Deus vivo, a coluna, o baluarte da verdade, ela deve ser amada, respeitada e as leis divinas obedecidas, que são nossa doutrina e disciplina. Assim como um soldado que vai defender sua pátria faz um juramento de lutar pela mesma, o voto do batismo é uma promessa. Se o soldado, depois do juramento, fugir desta responsabilidade, será considerado como um desertor, perdendo todos os direitos de cidadania. Assim também acontece com os que desistem do voto de fidelidade à sua igreja, pois estarão negando a Deus e aos seus santos, perdendo o direito de filhos de Deus e de apostólicos. Sendo assim, perde toda a proteção divina que lhes concede a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pois nada podem fazer em favor daquele que volta para o mundo pecador. Veja a situação, meus irmãos. Veja a situação. Que coisa feia. Um soldado desertar da jornada, do compromisso com sua pátria, com sua nação, com o seu povo. Precisa covardar por medo. É a coisa mais feia. É um soldado falso, que acovardou, negou aquilo que fez, o juramento que fez, negou, traiu a nação. Compreenderam? É uma pessoa desvalido, que não tem mais valor nenhum.
Então, é a mesma coisa como está falando aqui, a não ser que se arrependa. Porém, esta pessoa que está se desviando do caminho do bem, está sujeita a muitos perigos e até perder a salvação. Sabe por quê? Eu vou falar. A pessoa já fica julgado. Não tem mais juízo para a pessoa. Porque ele fez a escolha, irmãos. Ele foi para o lugar que ele gosta. Ele escolheu. Ele achou difícil aqui. Ele criou na cabeça dele tanta fantasia, tanta coisa, e tomou a decisão drástica de, então, procurar o lugar que ele gosta, que satisfaz os seus apetites, enfim, vai para lá. Não tem mais juízo. Porque ele está falando aqui, se arrepender ainda em tempo, tudo bem, pode ser perdoado, né? Mas se ele deixar perder a vida do corpo nessa situação, ninguém garante nada, né? Entretanto, aconselhamos a todos que virão se batizar que lutem para manter a sua palavra e seu voto de fidelidade, pois só terão a ganhar na sua vida. Mesmo que surjam as lutas, contarão sempre com o amparo de todo o poder celestial. Foi o que eu falei agora. Muitos que virão se batizar são jovens e têm em seus corações amor pela igreja, têm fé e dom maravilhoso que Deus lhes deu, pois são coristas e músicos que servem bem no trabalho do coro e da música. Entretanto, ainda depende muito da ajuda e dos conselhos dos pais e da igreja, para ter uma boa formação moral e espiritual, para continuarem sempre com este amor e dedicação à igreja. Para os que já são batizados, recomendamos que reflita no seu voto e cumpra-no com sinceridade e amor. Não deixe que as ilusões e tentações afusquem o seu voto de batismo. Sejam fortes e leais a Deus e aos seus santos e também à sua igreja e aos seus irmãos. Cuidado com as tentações que o mundo oferece, pois, como nosso santo primaz dizia, Deus permite que cada um plante o que quiser. Porém, sua justiça é perfeita e fará com que cada um colha o que plantou. Então, veja aqui. Plantou, colheu e colhe o que planta. Não se exponha na desobediência à disciplina de nossa igreja. Esta disciplina custou o sacrifício de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e foi pela sua salvação e santificação. Infelizmente, alguns irmãos, até com cargos no ministério de nossa igreja, estão se expondo ao ridículo da desobediência e ainda postam suas fotos e divulgam em redes sociais. Será que isto está agradando a Deus, a Jesus, que deu sua vida por ti? A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tanto ensinaram e aconselharam como deve proceder o apostólico? Cuidado, irmão e irmã, que está nesta condição de pouca fé e desobediência, seja responsável, peça perdão e se arrependa enquanto é tempo, como diz o nosso hino. Hoje é dia de salvação. Amanhã, o que será? Compreender? Pode ser tarde, não é? Tenha consciência das suas atitudes e deveres como filhos de Deus, para ser bem-aventurados e felizes como Jesus prometeu. Aí está. Veja que a Igreja Apostólica é uma igreja que não mente para ninguém. Irmãos, ela fala, ela ensina, ela mostra, e a pessoa que teimar, ele vai comer o fruto da sua dúvida, da sua teimosia. Não tem outro caminho, irmãos. Plantou, colheu. E a pessoa só colhe o que planta. Ele não vai plantar uma coisa e colher outra. Ele não vai plantar arroz e colher feijão. Se ele plantar arroz, colhe arroz. O que ele plantar, depois ele colhe. Plantou a desobediência, a infidelidade, ele vai colher coisas amargas. Ele vai colher problema para a vida dele. Compreenderam, irmãos? Então, está aí exposta a doutrina. Assim que Deus abençoe a todos, fiquem em pé. Vamos orar.
Curvem suas cabeças, levante suas mãos e eu vou orar. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos muito pela Santa Avó Rosa. Porque é uma santa gloriosa que tem a missão de ensinar, de cumprir essa missão tão gloriosa que Jesus colocou em suas mãos, ensinar o povo, salvar almas. Santa Avó Rosa, nós te agradecemos muito. Agradecemos o irmão Aldo e todos os santos de Deus que têm ajudado muito a Igreja Apostólica. Todos aqueles que são sinceros e confiam no poder dos santos de Deus estão sendo muito abençoados, protegidos e vai firmes nesta marcha, sempre iluminados pelo poder celestial. Santa Avó Rosa, toma conta destas vidas todas, são propriedades de Deus. E sei que a senhora é uma santa gloriosa que tem o poder de cuidar de todos nós. Por onde nós andar, onde nós estiver, a senhora está nos vendo. Jesus, o irmão Ado, Maria Santíssima, está cuidando e protegendo de nós a cada momento. Dê saúde a todos, cura os enfermos, abençoa as crianças, os jovens e os irmãos de todas as idades. Atenda os pedidos de oração que aqui está nesta caixinha. Santa Avó Rosa, e receba nos céus a nossa adoração sincera e o nosso louvor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todo o poder celestial do nosso Pai. Amém. A reunião está terminada. Paz do Senhor para todos. Vão com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Aviso, amanhã haverá reunião em Buritama. Aqui avisando aqui, nós vamos para Buritama. Às 10 horas da manhã, a reunião lá.